Bom, então estamos aqui novamente retomando, né, o debate que foi suspenso, né, em decorrência de um ataque cibernético que avaliamos ser, né, da direita, e estamos retomando hoje, né, com um número menor de participantes, né, do Avante e do Diálogo e Ação Petista, numa um debate mais restrito, né? Infelizmente. Mas vamos dar início aí com os dois palestrantes que nós convidamos, né, no primeiro momento, que é Marcos Sokol, né, dirigente do PT, da Corrente do Trabalho, Seção Brasileira da Quarta Internacional, e também faz parte da coordenação nacional do Diálogo e Ação Petista. Fernando Ferro, né, novamente apresentando, né, militante do PT, servidor público da CHESF, já foi vereador, deputado federal, e estamos aqui, membro da corrente Avante, né? Então, hoje a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai iniciar com Fernando Ferro, que ficou prejudicado na sua fala, iniciou, falou, acredito que uns 5 minutos, e depois foi impedido, e em seguida a gente ouve o nosso camarada Marcos Sokol. Os dois vão ter 15 minutos, depois a gente abre para quem quiser se inscrever, pede inscrição no chat, e a gente vai dar 3 minutos, no máximo 4, para as inscrições. E, a princípio, a gente está pensando em 10 inscrições, mas vamos ver aí o tempo, tá? E a ideia é a gente terminar às 9 horas, tá bom, pessoal? Porque hoje, inclusive, tem jogo e 2 horas de debate, eu acho que é suficiente para a gente retomar essa discussão aqui, tá bom? Então, boa noite a todos e a todas. Passo a palavra aí para o nosso companheiro Fernando Ferro. Ferro, te aviso a cada 5 minutos ou só nos 5 minutos finais? Isso, 5 minutos finais, tá bom. Tá Só me certo. botar meu relógio aqui que eu vou me controlar também. Para, Bem, pessoal, boa noite a todos e todas. Vamos retomar. A fala inicial do nosso companheiro Sokol trouxe os antecedentes políticos, né, históricos, da formação dessa disputa que hoje nós verificamos naquela área do Oriente Médio, né? Nós, na verdade, estamos assistindo uma disputa no tabuleiro de xadrez do mundo, e que Gaza é o epicentro desse confronto nos momentos atuais. É evidente que Gaza, nós temos que registrar como um gesto político da ousadia provocada pelo Hamas e outras forças políticas militares que atuaram naquela operação do dia 8 de outubro, o Hamas, o Al-Fatah, a Irmandade Muçulmana e outros militantes guerrilheiros que atuaram e agiram naquele momento de confronto. Ontem estava, inclusive, ouvindo uma declaração que é comumente imputado ao Irã a iniciativa de estar por trás disso. E ontem eu ouvi um comentário de um especialista em Oriente Médio dizendo que o governo do Irã não sabia da operação do Hamas, né? Inclusive, comentava que, com uma certa... fazia uma observação
da não comunicação para a iniciativa desse porte. E foi, de fato, uma ação que nós temos que considerar de resistência e de luta para um processo que estava se arrastando e se consolidando como uma ocupação continuada de Israel nos territórios da Palestina. A ocupação da Cisjordânia e o cerco a Gaza. Essa operação do Hamas, portanto, trouxe para a cena mundial a questão palestina, que estava, de certa maneira, em banho-maria ou aparentemente submetida a um certo marasmo e esquecimento. Ouvimos, inclusive, até falei na fala anterior, que analistas geopolíticos, como o Pepe Escobar, que é um especialista, tem falado muito da cena geopolítica mundial, dizendo que essa questão da Palestina tinha perdido contexto e era insignificante diante dos novos eixos de confronto da grande política no mundo, né? Desde a constituição dos BRICS, a formação desse bloco que resiste, de certa maneira, e se contrapõe ao já clássico alinhamento Estados Unidos e Europa e seus aliados, e que, portanto, o mundo presencia uma disputa de hegemonia, né, econômica, política, militar, e que episódios como o caso da guerra da Ucrânia e de Gaza, evidentemente, estão imbricados com essa situação. Portanto, a luta de Gaza não é uma luta apenas para defender aquele território, é uma luta por espaços políticos, controle de insumos energéticos, né, do Oriente Médio e, evidentemente, construção de áreas de dominação dos interesses econômicos desses blocos que estão em disputa. O que a gente tem que registrar é que o cerco a Gaza tomou uma dimensão e uma violência, uma desproporcionalidade terrível, né? Se fala na guerra de Israel contra o Hamas, que de certa maneira, é muito esquisito, um Estado enfrentando um agrupamento militar de resistência de um povo. E uma coisa que não se pode desconsiderar é que, com todo o poder de fogo do exército de Israel, a ação das áreas de inteligência, do Mossad, apoio dos Estados Unidos, eles têm um mês e eles não conseguiram ocupar e tomar a área de Gaza, né? O que mostra que há uma resistência ferrenha, né? E é uma resistência impressionante de um cerco que é considerado talvez uma repetição das grandes batalhas que se tem registro do século passado para cá, da Segunda Guerra, como que aconteceu em Stalingrado, por exemplo, o cerco de Stalingrado, a Batalha de Argel, que é conhecida de um filme famoso aí e que mostra algo, uma certa semelhança da resistência do povo argelino à dominação do Império Francês, do colonialismo francês naquela área, e a luta da independência do povo argentino. E a luta que acontece em Argel guarda certas semelhanças com o que se verifica em Gaza, né? A resistência de organizações políticas e militares, né, nacionais e progressistas enfrentando o poder do Império Francês naquele momento. E todo esse processo nos mostra como a disposição política, né, e a ação política de um povo que tem uma história, que tem uma capacidade de resistência, mostra como não é algo simples de se destruir, né? Com toda a rede de aliados e os recursos que Israel dispõe, nós vemos que ele está enfrentando uma resistência. E não se fala
em mortes de soldados de Israel. Ontem tinha uma notícia que saiu no jornal de Israel, o Haaretz, que já tinham mais de 2.800 soldados de Israel mortos e não declarados, né? É uma notícia, evidentemente, que na guerra as notícias acontecem e elas são extremamente controladas, mas é fato que há combates duríssimos, né? E há também mobilizações de setores de apoio à luta do povo palestino, né? Nós estamos assistindo também movimentações políticas de potências que estão já incomodadas ou se sentindo até preocupadas com a violência do ataque de Israel. Extrapola genocídios conhecidos historicamente e tomou uma proporção de desumanidade, de crueldade que não se tem paralelo nos últimos tempos. Então, isso tudo gerou comoção internacional e entra um componente fundamental na luta da resistência do povo de Gaza, que é a opinião pública mundial, né? Há grandes manifestações acontecendo em diversos países. Isso mostra a importância da opinião pública, né, do debate político sobre isso, como um elemento capaz de conter ou de refrear essa ofensiva agressiva e desse morticínio praticado contra inocentes na faixa da área de Gaza, né? Crianças e mulheres sendo chacinadas pelo poder militar de Israel, e isso tem gerado também um certo incômodo e levado, inclusive, ao cinismo de algumas nações falarem em cessar-fogo humanitário ou ataque menos agressivo, coisas do tipo. Mas é evidente que isso tem mostrado que surge um movimento de apoio ao povo palestino. Se fala agora, se volta a falar da necessidade da constituição de um Estado palestino, né? E a luta que se desenvolve dentro desses países para buscar saídas para esse conflito. Porque é evidente que o incômodo está instalado, né? O próprio presidente da França e todos esses que deram uma série de declarações favoráveis a Israel começam a contemporizar com um discurso de querer trazer à cena um resfriamento ou reduzir a agressividade dos ataques de Israel. Aí se coloca, e nós temos visto, a necessidade de agir, da mobilização e da importância que, num debate como esse que a gente está fazendo aqui, se reforce a importância de que nos nossos países nós criemos mobilizações para também chamar a atenção da opinião pública brasileira, do povo brasileiro, sobre o que acontece em Gaza. Nós estamos com uma campanha de mídia brutal, né, da imprensa brasileira, na sua maioria, e ela é completamente alinhada com o sionismo na sua propaganda, e é uma vergonha que nós estamos assistindo. Mas, gradativamente, se fura essa bolha e se cria uma necessidade de se promover gestões para que essa matança ela seja contida, ou pelo menos se leve para uma trégua ou coisa do tipo. A importância do governo brasileiro ter tomado atitudes, mesmo na retórica diplomática, mesmo nós sabendo que o Brasil só tem, na sua capacidade diplomática, aqui numa hora dessa de guerra, de grosso calibre mesmo, nós não temos potencial militar para isso, mas é importante que a voz do Brasil aconteça. E para isso é necessário se reconhecer que as iniciativas do governo brasileiro no resgate de pessoas na área do conflito, nós vemos o tipo de tratamento que foi dado na mídia e na relação para se transferir
as pessoas ali do Estado de judeu, né, os judeus, como eles foram recambiados, e o tratamento dado à população palestina, árabe, que estava na área de Gaza, e nós vimos o quão doloroso, demorado e custoso foi liberar aquela parte daquela população, revelando claramente as intenções e as formas de tratar e de conduzir esse processo. Bom, mas é importante que a gente registre que o nosso partido tome posição em relação a isso, que o nosso governo tome posição em relação a isso. É incompreensível porque o governo brasileiro não chamou ainda o embaixador de Israel a trazer explicações. É muito estranho que a gente saiba por agências do exterior que o serviço secreto israelense, o Mossad, faz uma operação com a Polícia Federal aqui dentro, que de certa maneira está se revelando uma pataquada, aí, uma coisa muito esquisita, e a gente não vê esclarecimentos do nosso ministro da Justiça nem do governo sobre o que aconteceu de fato naquela operação. E mostra uma atitude de ingerência e uma ação de agressão à soberania nacional com esse tipo de comportamento, de querendo criar a ideia que estava em curso aqui a formação de células terroristas no Brasil para contrapor e tentar atenuar o massacre e o genocídio que Israel está promovendo com essas notícias diversionistas aí que surgem na imprensa brasileira. Por isso que o papel nosso é reverberar isso, participar das denúncias, dos atos, convocar o PT, o Partido dos Trabalhadores, que tem se mostrado muito alheio, de certa maneira, a esse debate, mas é importante que a população está caminhando para as ruas e isso vai provocando a necessidade do engajamento do nosso partido nesse processo. Não só do PT, mas as entidades sindicais, as centrais sindicais, os partidos de esquerda têm uma obrigação de participar nessa resistência. Nós estamos numa guerra e não podemos ficar alheios a essa guerra. A nossa forma de participar nessa guerra é denunciando nas ruas, é convocando a população, esclarecendo a característica desse genocídio, a importância da resistência do povo palestino e reconhecer que o Hamas, mesmo tendo nós não temos concordância com a orientação teocrática da política que ele promove, mas enquanto instrumento de resistência, deu uma grande contribuição no combate ao imperialismo, nesse momento de disputa e de confronto com Israel. E é por isso que é importante registrar e qualificar esse tipo de luta, não como quer a direita, criminalizando a luta do povo e dando tratamento diferenciado. O terrorismo de Estado promovido por Israel, esse é de grande letalidade e de grande intensidade, tem que ser denunciado. No entanto, a mídia aqui trata como direito de defesa de Israel, o que é um cinismo sem tamanho, né? Mas eu acho que essas questões vão nos levar a debater e ver como contribuir nisso. Encerrando, é importante a gente compreender o que acontece na região, o que se desenha para aquela região da Palestina, o papel dos países árabes, de outras nações, a ajudar naquela reconstrução de Gaza, e o papel de países como o nosso ao promover uma política de extensionamento, de trégua e de respeito aos direitos humanos, ao direito à vida do povo palestino. Vou parar por aqui para a gente entrar na discussão. Ok, obrigada, Fernando Ferro. Então, agora a gente passa a palavra para o companheiro Marco Sokol, que vai usar o mesmo tempo para fazer sua explanação. Pode começar, Sokol. Você me avisa de 5 em 5, por favor? Pois não. Bom, boa noite aos companheiros e companheiros. Eu acho que nesse ambiente hoje, a maioria deve ser petista. O outro era um link mais aberto. Aqui pode ser que tenha companheiros não filiados, mas tem, vamos dizer,
não me enganaria se a maioria fosse petista. Então, eu vou começar por uma questão que me colocam cada vez que eu vou num ato público ou num debate. Cadê o PT? Bem, esse não é um problema da campanha em defesa do povo palestino, porque nos movimentos sociais vários, essa questão também aparece. Mas aqui, ela é talvez mais aguda. No dia 16 de outubro, pouco mais de um mês, portanto, o diretor nacional adotou uma resolução a respeito. Na ocasião, nós do Diálogo Ação Petista apresentamos uma resolução alternativa ao projeto que foi apresentado, naquele momento assinado, pela Gleisi, pelo Romênio e pelo Walter Pomar. Por que nós apresentamos uma resolução alternativa? Não é sempre que a gente apresenta a resolução alternativa. Não é nosso esporte preferido. Então, parte das vezes, a gente apresenta uma contribuição, depois, conforme o curso da discussão, emendas. Às vezes há comissões de emenda. Mas, nesse caso, visto a gravidade da situação e a gravidade do problema totalmente desarmante da resolução, que, ademais, nos foi entregue às 7h30 da manhã de uma reunião que começava às 10. Mas, como a gente é gato escaldado, não fomos pegos tão de surpresa assim. Uma resolução alternativa, ela pontuava. Em primeiro lugar, a diferença global. Nós não defendemos a solução dos dois Estados, que vem de 48, da partilha, e passa pelo Acordo de Oslo. Nós nunca defendemos. Mas agora ela faliu. E faliu miseravelmente. E isso não é uma imprecação, porque forças políticas pelo mundo, intelectuais, advogados, afirmam que isso aí não é possível. Inclusive, há uma comissão na ONU trabalhando para encontrar uma terceira via. Acho que não vai encontrar, mas a situação é insustentável. Nós apoiamos, melhor dizendo, uma campanha que começou há 5 anos atrás, de palestinos e judeus, por um único Estado democrático, do rio ao mar. E, na mesma resolução, levantávamos o fim do bloqueio, porque a resolução não oficial, vamos assim dizer, não propunha o fim do bloqueio, criticava alguns dos cortes que se faz, e pedíamos um cessar-fogo imediato. E não, como fazia a resolução, um cessar-fogo, que significa concretamente blá, blá, blá na ONU, enquanto Israel segue bombardeando. Muito bem. Foi a voto. Nós tivemos os nossos 3 votos. Fomos derrotados. Mas a nossa intervenção, quero crer, calou. E daí insistiram para que participássemos, coube a mim participar, de uma comissão de redação. Normalmente, quando um texto é derrotado nessa escala, não tem muito o que emendar, né? Mas eu senti no caso que havia incômodo, desconforto, né? Que no fundo é desconforto com a posição do Itamaraty, do Amorim e do Lula, que naquele mesmo dia 16 à noite estavam apresentando a voto a resolução do Brasil, quando o Brasil presidia, né, presidente de turno, mês de outubro, o Conselho de Segurança da ONU. Produto dessa comissão, a resolução sofreu algumas outras emendas, mas o que é relevante é que ela integrou o cessar-fogo imediato e o fim do bloqueio de Gaza. O que, simbolicamente, nos autoriza a nós e a todos aqueles que partilhamos, sinceramente, dessas duas bandeiras, a participar das ações de massas mais amplas, que normalmente recolhem essas duas bandeiras. Repito, 5 minutos. Fim do bloqueio de Gaza e o cessar-fogo imediato.
Todavia, o realismo recomenda reconhecer que o PT segue ausente, como estrutura, como bancadas, das manifestações. Aqui em São Paulo, nós tínhamos 2 membros do Diretório Nacional, eu e a Luna, que é vereadora, nenhum deputado. A mesma coisa em relação à cúpula da CUT. Pouquíssimos. Cúpula, quer dizer, a direção. Por que essa situação? Em primeiro lugar, eu queria aqui fazer uma preliminar. Judeu é uma coisa, sionismo é outra. É fácil associar. E são os sionistas os maiores interessados em associar. E nós não devemos repetir essa balela. Eu não tenho tempo aqui para explicar a história, não do judaísmo, do movimento operário judeu, que era amplamente majoritário nas comunidades, nos guetos e no gueto de Varsóvia. Tanto é que, quando acabou a guerra, fundado o Estado de Israel, traumatizados e convidados e bancados financeiramente, a grande maioria não foi para Israel. Foi para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para a América Latina e outras partes. Evidentemente, depois da fundação do Estado, e atenção, da cooptação dos partidos não sionistas que aceitaram o Estado, reconheceram o Estado, MAPAN e MAPAI, notadamente, 2 partidos filiados à Internacional Socialista, a sionicização se generalizou no mundo. E, na realidade, foi só depois da Guerra de 67 que ela, podemos dizer que ela é hegemônica. Embora isso a barca já tenha virado. Deixa eu desligar aqui. Foi só depois de 67, como eu dizia. Por que essa amplitude? Porque o Estado de Israel foi fundado, apoiado pelo Truman, presidente dos Estados Unidos, e o Stalin, dirigente da então União Soviética. Isso criou um ambiente de simpatia para os modernos europeus educados que se instalavam em kibbutz, que seria um tipo de socialismo utópico, enquanto os árabes semi-letrados e, vamos dizer, com uma cultura tradicionalista, resistiam à modernidade. Uma caricatura que a gente viu, caricatura colonial, que nós vimos aplicada em muitos lugares, inclusive no Brasil lá atrás, se é que terminou. Então, nós temos que esperar uma sucessão de massacres, a miséria para o povo palestino, que é muito mais miserável hoje do que era em qualquer desses anos desde 47. E Israel, pau que nasce torto, cresce torto, cada vez mais à direita, até que a extrema-direita assume o governo, já há vários mandatos, com um sujeito fascista ou semifascista no poder, que é Netanyahu. Então, o questionamento do Estado é um questionamento de 2 Estados, que é o que a ONU conviu, que as potências apoiam e os governos seguem apoiando. Um esclarecimento, Fel. Na batalha em Gaza, você localiza o Hamas, aquela organização islâmica, que não é o Hamas, e ao que consta... A Irmandade Muçulmana, né? Não, a Irmandade Muçulmana. Aí é uma confusão, porque a Irmandade Muçulmana... E a Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica. Mas a Irmandade Muçulmana foi fundada há mais de 100 anos atrás no Cairo. Era, durante muitos anos, a organização muçulmana mais importante na região. E é o braço palestino da Irmandade Muçulmana que constitui o Hamas, inicialmente como parte da OLP, do Conselho Nacional Palestino, e acompanha o Tratado de Oslo. A partir de um certo momento, eles rompem, se transformam em partido. No início eles não eram um partido, era uma organização de fraternidade, de hospital, de educação, essas coisas, e crescem velozmente graças à falência dos 2 estados e junto com eles da Autoridade Nacional Palestina, que é de uma grau 10 minutos. Um grau de corrupção que vocês não imaginam.
e politicamente funciona como capataz do Estado de Israel, na Cisjordânia. E assim é vista pelos palestinos, exceto os governos do mundo. Todos os governos do mundo, a partir da ONU, o recebem em grande estilo. O Hamas não é uma organização terrorista. O Hamas, parcialmente, poderia ser comparado com o exército republicano irlandês, que, em certo momento, libertou a Irlanda, fundando uma república. Parcialmente, porque o IRA representava, na ação, o povo todo. Tinha uma expressão política, que era o Sinn Féin, mas o exército era o povo todo. Não é o caso do Hamas. Ninguém nunca pretendeu, nem o próprio Hamas, que ele fale em nome de todo o povo. Aliás, eles tiveram choques militares duros com a Autoridade Nacional Palestina, inclusive para assumir Gaza. E houve um confronto em mortes. Isso para dar apenas um exemplo, e vários outros. O Hamas não é terrorista? A Al-Qaeda é terrorista. Porque aí é uma ação individual, mata, bomba, um prédio gigantesco, uma escola, um jardim de infância, o que for. Também adverto que o Fatah não participa da luta em Gaza, nem na Cisjordânia, porque ele é governo. Simples assim, ele é governo. E é um governo ultra corrupto. Isso não quer dizer que cada membro do Fatah seja ele corrupto, mas o Fatah está, basta ler a imprensa internacional, os correspondentes, num processo de esvaziamento muito grande antes, do qual se beneficia o Hezbollah, que é uma organização xiita, essa sim ligada ao Irã, e também, secundariamente, o Hamas, que é uma organização sunita, e não xiita, ligada à Irmandade, e que recebe um apoio mais menor do Irã. Naturalmente, como uma organização inteligente, eles não anunciaram a ninguém o que eles iam fazer. Isso é... Nem os militantes sabiam. Bom, a partir daí nós temos um conflito. Eu não sou partidário das teorias de geopolítica. Eu não divido muito em campos. Eu sou adepto da velha e boa teoria, que a história é a história da luta de classes, e não do movimento tectônico dos blocos geopolíticos. Esse analista que você citou é um sacerdote da geopolítica. Mas tem vários outros. E tem muita gente influenciada por essas teorias geopolíticas, da qual eu não partilho. Elas desarmam. Elas não preveem nada. Elas correm atrás do que aconteceu. Elas são políticas de Estado. Não são políticas de movimento. Agora, existem interesses de Estado, obviamente. A União Europeia é um bloco. O BRICS não é um bloco. O BRICS não tem política econômica comum, não tem força militar comum e não foi capaz de tirar uma nota nem sobre a Ucrânia no ano passado, nem sobre a Palestina esse ano. O que não quer dizer que não haja vasos comunicantes, mas é muito, muito, muito menos do que essa Eurásia, Sul Global, essa conversa, que eu acho que é farinha, fumaça. É o que explica a passividade, quando não é a hipocrisia, de governos e direções de sindicatos. Porque estão todos amarrados pela teoria dos dois estados e encantados com as teorias geopolíticas. Falo para vocês, semana retrasada eu encontrei com aquela companheira que o Ferro conhece, talvez outros conheçam aqui, que é a ex-candidata a presidente da República, ex-deputada, 3 mandatos na Argélia, Luísa Hanum. Ela me falou que ela observa muito bem a cena árabe, que pegou muito mal a declaração do Lula chamando o Hamas de terrorista. E, inclusive, quando equivale os dois como terroristas, que aqui no Brasil passou por corajoso, lá passou pelo contrário, como insistir no erro. E eu talvez tenha mais tempo para explicar depois que o Brasil apresentou uma resolução chinfrim de pausas humanitárias,
que foi rejeitada pelo Biden para mostrar quem manda, uma semana depois. Mas nesta votação, no dia 16 e 17, o Putin, veja vocês, o Putin apresentou 2 emendas, porque na ONU se vota, como em todo lugar civilizado, não é assim no PT nem na CUT, se vota primeiras emendas e depois o texto final, né? Aqui no Brasil é o contrário. Então você vota um texto e depois ele pode ser desfigurado. Você já votou. Lá é o contrário. Então o Putin apresentou 2 emendas, em 2 ocasiões, pedindo o cessar-fogo imediato. E a representação do Brasil se absteve com isso. O Putin teve 5 votos, 9 corajosos se abstiveram, e um votou contra na primeira vez, para vetar, e se absteve. 16 minutos. Então, acabo por aqui, tendo interesse, volto à questão. Bom, pessoal, então agora a gente abre as inscrições, né? Já coloquei aqui no chat, quem quiser se inscrever, ou no chat, ou levanta a mãozinha aí no... Dá 30 segundos para eu corrigir um erro da outra vez, pode descontar da próxima fala. É que eu falei, de maneira inapropriada, que o Papa não tinha se manifestado. Acho que eu falei no debate, eu tenho falado em vários. E depois eu fui corrigido e eu tenho que dar a voz à razão. O Papa se pronunciou no dia 26, eu acho, de outubro, pedindo um jejum pela paz. Ponto. Boa parte da população já faz um jejum, né? Bom, mas eu não posso falar que ele não falou nada, né? Não é justo. Então, pessoal, está aberta aí a inscrição. Quem deseja fazer uso da palavra, levanta a mãozinha aí ou coloca aqui no chat. Vamos lá, não vamos perder tempo para a gente poder continuar aí o debate. Coloquei aí no chat. Joelson, André. Mais alguém? A gente então vai dar início aí, né, com o Joelson, 4 minutos, e segue as inscrições, por favor, no chat, para não atrapalhar a fala do companheiro, e a gente vai seguindo, tá bom? Pode ir, Joelson. Pode iniciar. Beleza, boa noite, gente. Não, sobre o último ato que a gente teve aqui em Recife, né, ou nacionalmente, né, então, na intervenção de Socorro, né, ele questionou cadê o PT, e foi uma intervenção que fizemos também naquele ato, né, então, né, nós do Diálogo Ação Petista também com ferro lá, mas nenhum dele a gente Tá cortando Tá a voz. cortando, E tem um microfone aberto aqui também. Deixa eu pegar um fone aqui rapidinho. Tá aqui do lado.
André, você consegue visualizar se alguém levantou a mão? Porque eu aqui só consigo ver uma tela. Voltei já, que está melhor. Tá bom. Então, aqui o PT também, né, não se pronunciou, nenhum parlamentar esteve presente, e com diferencial que a direção da CUT se mexeu de certa forma, né, então fez um bandeirão da Palestina, fez umas 20 bandeiras e alguns dirigentes estiveram presentes, mas ainda um movimento muito incipiente. E então esse é um dado, né? E eu acho que vão ter outras atividades ainda no final desse mês. A gente tem outra atividade que eu acho que é importante a gente ver os meios e as formas de tentar mobilizar, né? Em especial nós que estamos reunidos aqui, né? Como o Socorro também trouxe, né? A maioria de petistas, sem sombra de dúvidas, né? Seja do Avante, seja do DAP, sejam aqueles que têm contato, né? Dos dois agrupamentos. E é importante a gente ver como é que a gente consegue dar um caldo maior. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Tanto Ferro como Socorro, acho que pode desenvolver, que eu acho que ajuda, né, no mar de confusão. Um é sobre o papel da ONU, entendeu? Então, é muito comum a gente ver nas redes sociais, ou mesmo nos portais, as pessoas ponderando sobre o que a ONU decide ou deixa de decidir, né? Como se na ONU fosse um tribunal onde as coisas concretamente pudessem ter uma resolução, né? Seja pelo cessar-fogo ou não. Então, acho que vale desenvolver um pouco sobre o papel que a ONU tem tido desde a Constituição, né, do Estado de Israel, mas mais precisamente, né, nesses acontecimentos aí das últimas semanas. E, por fim, como é que vocês avaliam que a gente pode contribuir ainda mais nessa luta, né? É evidente, levando em consideração que a gente está chegando no final de ano, então a capacidade de mobilização com a chegada, a proximidade do Natal, ela tende a diminuir, né? A proximidade do verão, mas como, né, a gente poderia contribuir para avançar nessa luta aqui no Brasil? Terminei, Jaque. Ok, Joelson. Próximo é André. E depois de André, até o momento não tem ninguém inscrito, tá? Por favor, quem quiser se inscrever, se anime aí. Pode falar, André. Sobre as inscrições, eu também não consigo visualizar, não. Aí eu proponho que quem quiser se inscreva no chat, né? Eu também não consigo visualizar quem levantou a mão, não. Tentei aqui, mas não consigo. Bem, gente, eu acho que observando a discussão da militância, uma questão que vamos dizer, de certa maneira polêmica, né, é sobre a questão de dois estados, né? Então se coloca até que é utópico, né, e é utópico você ter um único estado democrático, né? Se coloca essa questão, né? O que a gente vê é justamente que é utópico a questão dos dois estados, né? Eu pelo menos entendo que enquanto tiver, né, quando, né, os palestinos foram expulsos, né, eles acabaram criou uma situação de injustiça, né, de uma violência, né, que enquanto não for reparada, né, vai existir uma resistência e a possibilidade, né, eu coloco isso aí para debate, né, sobre a questão, a possibilidade de um Estado palestino, Israel jamais vai deixar que exista realmente, né, mesmo que seja limitado, né, porque esse Estado uma hora eu poderia reivindicar, né, as terras que foram perdidas, né, e
criar uma situação de conflito, né? E aí Israel jamais vai deixar uma situação dessa. Que não deixou, né? Que realmente, depois de 93, né, o Acordo de Oslo, né, foi sabotado, né? Pelo próprio Israel, né? Que não cumpriu nenhum tipo de acordo. Então não vai cumprir, né? Na verdade, esse é um ponto de vista assim, que eu coloco assim para discussão, né? Aí eu pergunto também sobre a questão da diplomacia, né? Brasileira, né? E teve um posicionamento, falasse um pouco sobre a questão do próprio a própria resolução que o Brasil apresentou, né, que para mim foi sob medida, né, para os Estados Unidos aceitar, né, e acabou não aceitando, aceitou do mesmo jeito, né. Então, eu acho que explica um pouco esse problema que existe da diplomacia brasileira, que muitas vezes na militância também é muito elogiado, né. Então, eu coloco isso para discussão. Valeu, terminei. Não tem ninguém inscrito até o momento. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, né, para os dois palestrantes, né, como é que eles veem, né, como é que o povo palestino vê essa questão, né, dos dois estados ou de um estado único, né? Porque esse é um debate que divide, inclusive, a mobilização aqui, né, e provavelmente em alguns países, né, pelo menos aqui no nosso estado a gente vê isso, quando não divide, mas divide opiniões, né? Então, eu queria ouvir um pouco sobre essa questão, né, da defesa do Estado único ou dos dois estados, né, que é defendido por Israel e pelos tratados que foram firmados, né, outrora. Continua aqui, então, né, sem nenhuma inscrição, só queria Então, informar... Jaqueline, tem inscrição de Daniel. Daniel? Reverendo Daniel. Então, passa a palavra aí para Daniel. Ô André, tem algum... Eu acho que o microfone do Fernando Ferro está ligado. Pronto. Pode falar, Daniel. Boa noite, companheiros e companheiras. 4 minutos, tá? Certo. Uma pergunta rapidinha. Que estava assistindo hoje, né, aos noticiários, e aonde foi frisado que está havendo a possibilidade de uma trégua do Hamas com o Israel. Até onde isso é notícia verdadeira ou é apenas conjecturações? Ok. Bom, eu queria aqui só ressaltar aqui um comentário do companheiro Elias. Ele fala que, pelo que acompanha na mídia, se posiciona com repúdio às ações de Israel pelo genocídio ao povo palestino, em ceifar vidas de inocente como ato de covardia. Também registrar aqui, né, a presença de companheiros do DAP de Recife, do DAP de Paulista, de Jaboatão, companheiros convidados também, e os companheiros do Avante, né, de diversos municípios. Pessoal, não tendo ninguém inscrito até o momento, né, eu vou passar a palavra novamente para os palestrantes e, se for possível, a gente faz uma nova rodada, né? Só 4 pessoas se inscreveram e o companheiro César Augusto aqui também, né? Agradecendo pela live, que está muito explicativa.
Então, agora a gente inicia aí com o companheiro Sokol, pode ser? E depois Ferro. Pode abrir seu microfone, Sokol. Perguntei se podem ser 7 minutos, Sim, porque a gente tem 1 hora ainda pela frente. Então exato. Então, bom, eu vou ver se eu consigo cumprir todas as questões. Primeiro, eu não tenho contato com o Hamas para poder responder de forma categórica se há algum fundamento no anúncio de uma possível trégua. Há uma negociação em curso através do Catar, que tem um pé na China e um pé nos Estados Unidos. E é o Catar que faz a mediação. O dirigente do Hamas, no discurso de comemoração dos 30 dias da operação militar, disse, conjugando os verbos com propriedade, que esperávamos apoio espiritual e militar dos países árabes. Esperávamos. Porque todo mundo viu que não houve nada. Apoio, nem o Hezbollah realmente entrou na guerra. Muito bem. E em Gaza, não sei se eu falei, é o ramo gazauíta da FPLP que entrou, ao lado da Jihad Islâmica e do Fatah. No resto, na Cisjordânia, é só perseguição, já mataram 200. É uma limpeza étnica, né? Enquanto que lá é um genocídio. Tudo bem. Eu deveria, então, para não deixar passar, colocar que nós temos uma data. Dia 29 de novembro, quarta-feira da semana que vem. Aqueçam os motores, companheiras e companheiros. O dia 29 de novembro foi estabelecido na ONU, em 1977, como Dia Mundial de Solidariedade à Luta do Povo Palestino. E ele é comemorado todos os anos. Às vezes de forma assintosa, vamos dizer, na rua, em função de situações, às vezes com debates, clubes, mesquitas. Esse ano, em escala planetária, vamos ter uma jornada de mobilização. Eu participo do Comitê Nacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Nós estamos distribuindo orientações, materiais. Não dirigimos, nem pretendemos dirigir os comitês. Mas temos algumas recomendações. Por exemplo, para efeito de enraizar, fazer ações locais. Por exemplo, em hospitais. Na Europa e nos Estados Unidos, naturalmente mais no setor público, há paralisações. Mesmo sendo simbólicas, chamam a atenção da opinião pública e dos frequentadores. Naturalmente precisam da cobertura dos sindicatos. Né? Mas dá para discutir. Dá para fazer debates em universidades. Eu mesmo tive um na USP, muito bom, em termos de presença em relação à situação atual. Né? Lotou a sala, não cabia mais ninguém. E nos sindicatos, pelo menos abrir a discussão nas diretorias que se reúnem, colocar o ponto na pauta. Né? Depois, Jaqueline, como eu sei que você tem contatos no meio artístico, uma das encomendas, eu assumi, aliás, de encaminhar, é de produzir vídeos curtos de artistas, líderes religiosos e menos políticos, também mais menos. De 1 minuto, convocando o dia 29, com as bandeiras essas de cessar-fogo imediato e fim do bloqueio. Se o cara quiser acrescentar alguma coisa, à vontade. Eu já consegui apoio com a Gleisi e com o Gilmar, e temos lá a possibilidade de usar o espaço, o estúdio, na verdade, do PT, ou para editar vídeos, ou para fazer mesmo entrevistas com quem esteja em Brasília naturalmente. Muito bem. Em termos da ONU, esse é um assunto muito importante. A ONU é produto da Segunda Guerra Mundial. Ela tem lá uma oligarquia das 5 potências vitoriosas que tem poder de veto. Companheiros, há 80 anos. E não larga mão do cachimbo lá.
Eu acho muito discutível que exista um Conselho de Segurança, e, na minha opinião, não se trata de aumentar, dar uma vaga para o PT, uma vaga para o Brasil, uma vaga para a Alemanha, uma vaga para o Japão e, sei lá, para a Indonésia. Na minha opinião, se trata de pensar de outra maneira uma Assembleia representativa das nações. O Uruguai tem o mesmo peso que o Brasil. E não é proporcional ao PIB, senão não é fraterno. É uma utopia? Bom, eu luto pelo socialismo. Não sei vocês, eu luto pelo socialismo. É uma utopia? Mas eu não substituo a utopia por um falso realismo, realpolitik, de invadir o Haiti, mandar uma missão, em troca de uma pretensa vaga no Conselho de Segurança. Isso aí não. Foi o que nós fizemos. Outro mandato do Lula. Isso não anula que o Lula tenha sido contra a guerra do Iraque, não anula um conjunto de posições, inclusive contra o genocídio, a recepção aos reféns agora, mas está muito aquém do que não apenas a Rua Árabe espera, senão acho que a opinião democrática, né? Desde que esclarecida, naturalmente. Então, o Lula na ONU, corretamente, no discurso, disse que a ONU, se não resolve o problema, é parte do problema. Correto? O que ele propõe, então? Reformar a ONU, o FMI e o Banco Mundial. Isso aí não vai acontecer. Nem o Congresso Nacional vai se autorreformar, sem uma enorme mobilização, nem essas instituições da ordem mundial, FMI, Banco Mundial e ONU. Quer dizer, a ordem de Bretton Woods, assim conhecida. 5 minutos, tá, Socorro? Tenho direito a 7, não é isso? Sim, só estou te avisando. Mas Obrigado. eu acho que você pode continuar. 10 minutos, não tem ninguém inscrito. Bom, tá bem? Então, é que se deixar eu falo a noite inteira, eu me entusiasmo. Um problema identitário, em certo ponto. Mas, bom, vamos lá. Respeitando o tempo, a situação é tal que o Estadão, que é uma das vozes mais lúcidas da classe dominante no Brasil, critica essa resolução última de pausas humanitárias, que foi aprovada, né? Porque os Estados Unidos se abstiveram, tiraram o veto, dizendo que ela nasceu morta. Por quê? Porque ela solicita pausas, não exige. E outras formulações desse tipo. E o resultado é que Israel continua bombardeando porque não tem sanção. Não é uma exigência, é uma solicitação. Tipo, a empregada chega ao patrão e fala, eu posso chegar mais tarde, amanhã? Assim. Bom, em relação a essa cena, que é de conjunto no Brasil largamente dominante, eu chamo a atenção. As maiores manifestações no mundo, via de regra, foram naqueles países onde os governos são abertamente cúmplices de Israel. Dos 300 mil em Washington, a 1 milhão na Índia. Em Kerala, né, que é uma região muçulmana. Passando pelos 800 mil em Londres, 300 mil em Roma e chegou a 100 mil em Paris. Esses governos, inclusive o Macron, estão abertamente cúmplices. No caso da França, já que foi citado, existe uma campanha assim furiosa contra o Mélenchon, acusando ele de ser ligado ao Hamas. Ele que é a favor do Estado. Vejam vocês. Por quê? Porque ele exige cessar-fogo e sanções. Ele tenta ser coerente numa posição que a cada um o direito de apreciar. E, bom, no Brasil não é igual. É contraditório, porque um dos fatores de não ter uma mobilização gigantesca é que o governo brasileiro não está, nem parece estar, muito menos, ligado ao genocídio. Nesses outros países, isso é uma válvula de escape para a revolta contra os respectivos governos.
Como diziam os pacifistas no começo do século passado, o inimigo está no próprio país. No Brasil, a gente precisa ter uma ação mais inteligente. O DAP, de forma independente, vai continuar intervindo nos atos, trabalhando para que eles cresçam. Nós não estamos sob disciplina da circular última da CUT, que recomenda a agenda, portanto, a orientação da chamada Assembleia Internacional dos Povos, que é a nova frente planetária inventada pelo Stedley, que qualquer hora vai frente interplanetária. E já está lá, sem discutir em lugar nenhum. Nós não estamos da Assembleia Internacional dos Povos, que depois eu posso mandar para vocês, se tiverem interesse, uma descrição feita por eles próprios sobre quem compõe. Aqui no Brasil, a CUT está sendo instrumentada para isso. E nós, de forma independente, defendemos uma escalada para a ruptura de relações diplomáticas. O que é uma escalada? Ela pode começar declarando o embaixador do Netanyahu persona não grata, porque ele extrapolou com o Bolsonaro. Ele pode, de outro modo, como 17 outros países, chamar de volta o embaixador em Israel. E depois de um conjunto de medidas, cancelamento dos contratos militares, do intercâmbio científico, acadêmico, que, como disse um companheiro, eu acho que propriamente, na reunião do comitê, tornem um peso político para o governo maior manter as relações do que suspendê-las. Eu digo isso porque há grupos que têm uma postura ultimatista. Só fazem a proposta para desmascarar o Lula. Um troço assim, aliás, como eles fazem em vários domínios, sobre várias questões. 10 minutos. Não sei se a palavra ultimatista é compreensível. O ultimato. Né? E termino dizendo, exaltando, se me permite, o trabalho dessa campanha por um único Estado democrático, que publicou essa declaração, foi distribuída no dia 15 de outubro. One Democratic State, chama a campanha. Um nome correspondente em árabe e hebraico. É heróico os 7 ou 8 caras que assinam. Porque até então só tinha um palestino que dava a cara a bater. Nessa situação atual, foram obrigados a dar mais um passo. E escolheram pessoas de calibre. Como a gente fazia na época da ditadura, o Ferro vai se lembrar, nas manifestações, manifestos, debates, a gente procurava associar ao máximo figuras, vamos dizer, representativas, com trajetória, que mais dificilmente poderiam ser tocadas. Então, está lá o historiador mais importante de Israel. Está lá um importante historiador de Gaza, para dar 2 exemplos. Mas não são só intelectuais. Estou dando aqui 2 exemplos, assim, mas pode entrar no Google, pegar os nomes, que vocês vão ver lá quem que é cada um. E é uma atitude heróica, porque tanto em Gaza quanto em Israel, se você disser que você é por um único Estado democrático, vão te olhar feio. Em Israel, você arrisca ser delatado. Em Gaza, eu não sei. Em Israel, você arrisca ser delatado pelo colega de trabalho e demitido. Se você dirige uma entidade, bom, aí é igual em Gaza ou em Israel. Você tem intervenção. A autoridade palestina é a mesma coisa. A margem de democracia é assim. Por causa da situação de guerra. Em todas as situações de guerra, há essa tensão extrema. E termino. Eu vou dar um exemplo. No Brasil, o debate na USP foi organizado por um companheiro do DAP e uma professora, Arlene Clemecha, que é simplesmente a arabista mais importante do Brasil, dirige o Instituto Oriente Médio da USP. Essa mulher, você pode entrar no Google, você vai ver a carreira dela. Essa mulher foi consultora da ONU nas negociações de paz de 2005 a 2015. Então, ela era partidária de uma solução 2 estados.
Mas, como ela mesma diz, acabou, não é mais possível. E ela defende a solução de um único Estado democrático. Termino dizendo que os atos, na medida que a gente puder, eles têm que destacar o aspecto da fraternidade. Não é proporcional ao número de judeus ou palestinos, não é essa a questão. Claro que os palestinos ou árabes, além dos brasileiros, vão ser grande maioria. Mas mesmo na ausência, é preciso mencionar o que está acontecendo, tanto dentro dos Estados Unidos, com milhares de judeus. Hoje, 60% da segunda comunidade judaica do mundo, que é Nova York, considera o Estado de Israel apartheid. Quanto dentro de Israel, onde há uma resistência, que vai crescer à medida que essa guerra insana se prolongue. Ela não tem perspectiva de acabar. Então, a fraternidade aponta para outro mundo. Se árabes e judeus puderam viver juntos, também poderão voltar a viver a condição de se desembaraçar dessa ordem internacional apodrecida, que é o fator de guerra. Acabei. Ok, obrigada, Socorro. Vamos passar aqui a palavra para Fernando Ferro. Socorro usou 14 minutos, 15 minutos. E aí, depois a gente abre para que vocês façam as considerações finais, né? Porque nós não vamos abrir mais para inscrição por conta do nosso horário aqui, limite, tá bom? Então, Ferro, você tem 15 minutos, eu te aviso nos 5 minutos finais, é isso? Tá bem. Bom, dentro do roteiro das perguntas, a primeira questão que foi levantada sobre o papel da ONU, né? Bom, a ONU, ela é de fato uma tribuna de debates e é uma instituição controlada por vetos, bloqueada por vetos sobre questões bem, digamos, delicadas, que geralmente não se resolvem. Então, a ONU se transformou num local de não soluções. Ataques como teve contra o Iraque, órgãos da ONU que foram manipulados para criar informações sobre guerra química no Iraque, coisas do tipo, e que não tiveram autonomia perante a pressão dos Estados Unidos, no caso, né? Inclusive é conhecido a história do embaixador Bustani, do Brasil, que era parte de um grupo de investigação de uso de armas químicas, de armamento químico em países. Essa comissão, inclusive, nunca constatou a existência de arma química no Iraque. No entanto, o embaixador brasileiro foi destituído por pressão dos Estados Unidos. Entrou um grupo que levantou essas questões e provocou a invasão do Iraque, destituição do Saddam Hussein, a sua eliminação e o ataque aos interesses do país, né, o controle do petróleo e a reconstrução do Iraque do pós-guerra feita pelas empresas americanas. Então, a ONU, de certa maneira, ela é apenas um local de oratória, digamos assim, e funciona para pressionar os países menores, as nações menores, os interesses, e ela é comandada pelos os interesses das principais nações, que se constituem os seus tutores, né? Então, realmente, a ONU ela é uma instituição falida, digamos assim, que se tiver de haver alguma reforma, ela deverá ser feita com ampliação da participação de outros países, né, para se tentar criar um espaço de debate que pelo menos mereça o nome, né, e com critérios mais, digamos, mais lógicos de solução de problemas, né, de conflitos. É evidente que ela tem papéis diferenciados na área da educação, da saúde, desempenha
algumas ações de apoio a políticas sociais em escala mundial, mas é uma coisa assim, como se fosse um apêndice. A questão central das diretrizes políticas, ela praticamente não se impõe mais, né? Ela se desconstituiu enquanto tal ente, né, de gestão de conflitos. O mundo assiste uma sequência de guerras e a ONU, que teoricamente seria construída para evitar esses conflitos, não consegue conter e, pelo contrário, em alguns casos, se assume se usa a sua instituição para legitimar agressões a países e coisas do tipo, né? Esse debate da questão palestina é um debate muito sério e não é uma coisa simples, né? Veja que os povos árabes, aliados do povo palestino, digamos assim, em variados graus, têm responsabilidade, deveria ter responsabilidades, como essa cobrada pelo comandante aí do Hamas e que é cobrada pelo povo palestino. Mas é sabido que países como o Egito e a Jordânia, eles atuaram, inclusive, abatendo mísseis que iam para território de Israel, em articulação com os interesses de Israel. Mísseis do Iêmen, se comenta que teria sido interceptado em espaço aéreo egípcio e jordaniano, em apoio a Israel. E o Egito, de certa maneira, mantém uma relação com Israel de convivência, uma certa submissão e contribui, inclusive, para o cerco do povo palestino. Então, o Egito não é, digamos assim, um aliado direto do povo palestino. Ele faz mediações, está tendo problemas internos, inclusive porque a pressão da população do Egito está cobrando do governo ações de solidariedade ao povo palestino. E o Egito não tem desempenhado esse papel no sentido de se alinhar com esses interesses do povo palestino. Até porque o Egito é governado por gente que atende interesses das grandes corporações do petróleo e da grande estrutura capitalista do petróleo, né? O mesmo acontece para a Jordânia. Os outros países árabes, a Arábia Saudita e outros, são aliados econômicos, estratégicos. É de se supor que um país que controla o petróleo do mundo poderia, de certa maneira, conter a agressão israelense, restringindo o acesso do petróleo. Tanque sem petróleo não dispara, né? Mobilização, não tem carro para fazer uma guerra. Então, teoricamente, os países árabes, se pudessem agir para conter, eles poderiam conter essas ofensivas de Israel. Elas poderiam sancionar Israel de várias maneiras a impedir essa agressividade que tem. Mas, na verdade, uma parte dele tem uma política de convivência por interesse do grande capital que essas nações, no fundo, são governadas, né? É por isso que acho que essa questão da configuração de dois estados ou um estado que é feito é um debate realmente que promete mexer com o horizonte imediato da população. Na verdade, deveria ser feita uma consulta a esses povos, tanto ao povo palestino como aos interessados nessa operação, ser chamado. Está aí uma tarefa que a ONU poderia propor, fazer um plebiscito com essas populações sobre que tipo de estados elas gostariam de constituir, se eram um ou dois estados. É evidente que o estágio atual que já está estruturado, o sionismo, o Estado sionista judeu, né? Eles não têm interesse numa questão dessa. Mas acontece que nós estamos vivendo numa região que tem uma população árabe imensa, né? São milhões de pessoas, e Israel é um enclave dos interesses americanos naquela região, que naturalmente ela quer que continue assim, como parte desse Estado americano no Oriente Médio. Então, é um debate. Eu acho que essa discussão
em uma visão assim, no sentido político, humano e de civilização, a constituição de um Estado único seria o caminho, né? Mas é evidente que, diante dos interesses militares, interesses do capital na região, essa tarefa deverá ser parte de uma grande mobilização mundial nessa direção. E não há chance de sair se não houver uma intervenção extremamente articulada, forte, em escala mundial, né? Como se constituiu o Estado de Israel, feito a partir, evidentemente, que havia comoção do Holocausto judeu, e aí se criou aquele compromisso de fundar um espaço para recepcionar essa população que estava dispersa e tal. Além disso, soma-se as concepções religiosas e outras para determinar isso. E como se vê, é uma decisão do começo da ONU, essa, né? Com chancela dos países capitalistas e da União Soviética. Stalin é um dos patronos dessa ideia, que não tiveram, por suposto, uma mesma capacidade de constituir um Estado palestino, deixar a população palestina sujeita a essa dispersão. Prometeram, inclusive, se avaliar a possibilidade da constituição do Estado palestino, e o que nunca foi feito, né? Não se desenvolveu algo nessa direção. Se criou a Autoridade Nacional Palestina, que é um órgão hoje que não tem uma credibilidade no meio do povo palestino, né? A OLP e a ANP realmente perderam credibilidade. Isso fez com que, por exemplo, segmentos como o Hamas crescessem, porque eles afirmaram e responderam às necessidades de defesa dos interesses da resistência do povo palestino, enquanto a OLP e outros segmentos, de certa maneira, acreditaram em negociações com o bloco ocidental comandado pelos Estados Unidos e Israel e foram, de certa maneira, completamente engabelados, aí foram e terminaram sendo coniventes. Além disso, se acusa a Autoridade 10 minutos. Então, a Autoridade Nacional Palestina de fazer de ser corrupta, né, de desviar recursos e tal. Então, carece de credibilidade junto ao povo palestino. Isso é um problema, inclusive, até porque se fala que, como consequência da tomada de Gaza, os Estados Unidos e a França já anunciaram ou sugeriram que a ANP que deveria ser o novo gestor da faixa de Gaza, o que Israel não aceita, né? Nem isso ele aceita, porque seria um ente assim, mais confiável para administrar e tentar criar reduzir a tensão nessa área, né? Nós estamos assistindo também, dentro das outras questões da ONU e desses organismos internacionais, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, ele enquadrou o Putin para, inclusive, ameaçando de prisão internacional por conta da guerra da Ucrânia, e o Netanyahu não se fala nada nessa direção, né? O que mostra o caráter dessas instituições, como se desmoralizaram pela realidade da luta política que ocorre nesse momento. Então, nós estamos diante de um desafio muito grande, e ele requer, essas tarefas imensas aí requerem que nós sejamos capazes de nos comprometer com essa caminhada e com essa luta. Eu acho que a forma de contribuir para uma solução fraterna, digamos assim, humana, né, e de cunho político, de fundo, civilizatório, vai requerer o povo nas ruas. O nosso papel nesse momento portanto, onde tivermos, levantar essas bandeiras, nos somarmos a todas as manifestações que tem nessa direção. E por isso, o papel de um partido como o PT e os seus aliados políticos e sociais
é promover essa discussão, incentivar essa mobilização para crescentemente colocar em movimento o povo em defesa dessa caminhada contra essas soluções de cúpula de interesses que são, na verdade, interesses de formações capitalistas, de interesses capitalistas centrais, que não querem solução política, querem soluções econômicas para os seus interesses, né? Então, é uma luta política muito séria do processo civilizatório que nós estamos sendo chamados a agir. Nesse sentido, eu quero saudar que a gente esteja até essa hora conversando sobre esse assunto, inclusive para consolidar em cada um de nós as convicções, formar politicamente a crença e a vontade de lutar nessa direção, da obrigação que todos nós temos de contribuir, até porque Gaza, na verdade, ela existe em várias partes do mundo, né? Em várias regiões nós temos populações oprimidas, populações sem direitos, massacradas, né? Nas nossas periferias isso está acontecendo, as nossas populações que são expulsas por especulação imobiliária. Nós fizemos um debate outro dia em Brasília Teimosa, e o paralelo que se fez, Brasília Teimosa é uma espécie de Gaza da cidade do Recife. Foi a resistência do povo naquele local que permitiu que aquela comunidade sobrevivesse ali, mas havia todo um esforço para suprimi-los ali dos direitos de moradia deles, do direito de cidadania. Então Gaza está em cada canto do planeta, e por isso que a gente deve estar convencido que essa é uma boa luta, é uma justa luta, e que todos nós devemos participar e provocar o nosso partido e o nosso governo, incentivar a tomar decisões para contribuir por isso, como disse o Sokol. Eu acho que o governo brasileiro teria que convocar esse embaixador de Israel, chamá-lo às falas, né? Desautorizá-lo, até porque ele é um conspirador aqui dentro do território brasileiro. E não tenho dúvida, o Brasil é um país sob ameaça de uma ação, de uma intervenção terrorista, como faz o Mossad em vários locais do mundo, já fez em vários locais do mundo. Pode provocar aqui também, por interesses políticos, agressões desse tipo. Então, é uma área muito sensível da nossa segurança, dos nossos interesses, e que está em jogo, né? Por conta disso. O Império e os seus aliados sionistas não terão dificuldade e não terão pudores em promover ações que desestabilize nosso governo e que pode, inclusive, trazer graves problemas políticos para o horizonte seguinte que nós estamos vivendo. Não tenha dúvida que Lula, mesmo com essa moderação nas suas falas, já atraiu para si a fúria e a raiva desse contingente do Império americano e seus aliados sionistas. Então, é realmente uma luta muito séria, e é uma luta muito preocupante para cada um de nós. Defender Gaza é defender os direitos dos povos contra a opressão, pela liberdade e pela decência humana, pelos direitos humanos. Então, eu encerro aqui dizendo, acho que era a nossa linha militar, atuar, agir, onde for possível, levantar as vozes em defesa desse povo que está resistindo e que é um exemplo heróico da capacidade humana de sobreviver, de lutar, de reagir, de resistir e acreditar que um outro mundo é possível, né? Viva a Palestina, viva a luta do povo palestino. Ferro, eu gostaria de que você fizesse já as suas considerações finais, se bem que você já um pouco que antecipou, né? E depois eu passaria a palavra para a Sokol também para fazer as considerações finais. Tá? Em 3 minutos. Rapidamente, já o que eu tinha que falar, eu falei. Eu agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e colocar a importância de que a gente esteja na linha de frente. Estaremos com o PT que for possível nas ruas, evidentemente convocando o nosso partido, com o PT que for possível, que tope para as ruas para estar nesse grito de liberdade contra a opressão, contra esse massacre, esse genocídio, em defesa da vida, em defesa da infância palestina
sendo trucidada por esse Estado criminoso, terrorista, sionista, e em defesa da luta pela paz, né, pela trégua, e que o povo possa se constituir em ator soberano, livre, e quebre essas barreiras desses interesses corporativos que estão a comandar a política e a criar guerras como instrumento de seu enriquecimento e da manutenção do seu poder. Um grande abraço para todos, muito obrigado pela oportunidade de conversarmos e vamos em frente. Obrigada. Viva a luta do povo palestino, Palestina do rio ao mar. Viva! Obrigada, Ferro. Passa agora a palavra para Marcos Sokol, para ele fazer suas considerações finais. Está desligado seu microfone, Sokol, por favor. É claro que estaremos todos junto aos companheiros do PT que responderem ao apelo, né? Nas ruas. Eu, pessoalmente, cansei de defender o PT. Não é que eu esteja cansado, é uma expressão. Cansei de defender o PT nos meios sionistas aqui em São Paulo, na época em que a acusação era que o Lula era um agente do Yasser Arafat, que era um terrorista. E vocês sabem, o Fatah nasceu acusado de terrorismo. E fez coisas não muito diferentes antes de se converter progressivamente na Autoridade Nacional Palestina. Se Israel, quero entrar aqui nasceu como um enclave na região do petróleo, que já era conhecida como reserva do petróleo. E esse enclave serve para dividir os povos e dividir o proletariado judeu, que na época era muito importante em escala internacional. Mas os povos árabes jogando um contra o outro. E isso assegurou aos Estados Unidos, potência eminente da Segunda Guerra, que substituiu a Inglaterra naquela região, justamente, como o senhor do mundo, porque ele tinha as fontes de petróleo asseguradas. E Israel não nasceu exatamente em 48 nem em 47. Porque em 1917, o Lord Balfour, ministro das Relações Exteriores de Sua Majestade Britânica, a quem a Liga das Nações tinha outorgado aquela região como mandato britânico, pensando no controle futuro do petróleo, que já era conhecido, mandou uma carta ao banqueiro Rothschild, aquilo que é conhecida como Declaração Balfour, que na verdade é 3 parágrafos, prometendo para ele um lar nacional judaico sob o mandato britânico. E só aí já houve uma imigração de 300 mil antes da Segunda Guerra, antes do Holocausto, ou antes da consciência do que aconteceu no Holocausto. E, naturalmente, depois vieram mais, mas, insisto, a maioria dos judeus que saíram do leste não foram para Israel. E quando Israel foi finalmente desenhada, em 47, os povos não foram consultados. Nem o povo palestino, e nem o povo judeu. Se vocês tiverem interesse, posso mandar para vocês uma foto com uma música, quem entende inglês, é genial, do 1º de maio de 1947, em Tel Aviv. É genial. Mas vamos para frente. Então, hoje, um Estado único, democrático, ele teria que ser produto de uma luta enorme, nacional, né, nos dois povos, diferente do enfrentamento que existe hoje, e de um apoio internacional acuando os respectivos governos. Eu não exagero dizendo que a ONU se constituiu ao redor desse problema e está se revelando assim, de maneira mais nua e crua em face desse mesmo problema. A ONU tal como foi constituída. A partir daí você percebe que a ordem mundial está envolvida. E a ONU está em crise. Essa é a terceira coisa que eu queria dizer. A própria fala do Guterres e do Lula, Guterres é o secretário-geral, e do Lula,
na última Assembleia Geral, fala disso. O mundo está em crise. O problema é que ambos propõem para resolver a crise, mas que está em crise ninguém mais nega. Agora, no conflito de Gaza, o comissário de direitos humanos, que é um judeu americano, renunciou. Hoje, a embaixadora para a infância, que é uma árabe do Egito, renunciou. Os dois em face da situação em Gaza. Aí vocês veem a profundidade que isso atinge pessoas que são de boa fé. Não estão ganhando dinheiro nessa história. E, bom, termino então lembrando que nós temos um compromisso. Os companheiros do DAP, convido os companheiros do Avante, que é no próximo dia 29, quarta-feira, semana que vem, uma semana para organizar. A Jaqueline depois me diga como eu faço com os artistas, se for possível ajudar. Mas talvez a gente possa fazer debate em algum sindicato ainda. Não dá tempo de fazer uma grande coisa, mas uma pequena coisa junta a gente. Em alguma faculdade, eu sei que já está em fim de semestre, mas algum curso, quem sabe, haja um professor interessado, mobilizaria, motivaria. Né? E termino assim, agradecendo a oportunidade de esclarecer poucas coisas, e lembrando que o Milei, esse filho da puta que vem de ser eleito na Argentina, anunciou as primeiras viagens dele. Não vai ser para o Brasil, que é o protocolo. Vai ser, nessa hora, Estados Unidos, Israel e Itália. Quer dizer, o patrão, fascista da hora, O eixo do governo da direita do G20, que é o eleito. O eixo fascista. Mais ou menos. Bom, boa noite, companheiros e companheiras. Então, boa noite, companheiros e companheiras. Muito obrigada, Fernando Ferro, Marcos Socol, contribuir aqui com esse debate. Socol, vou passar depois algumas listas, mas Fernando Ferro também pode ajudar. Ótimo. Fernando Ferro tem a sua filha aí, a Flaira, que inclusive participou do início do debate. Eu vi ela cantando uma vez, ou tocando, já não lembro. E ela conhece também muitos artistas, pode ajudar aí Ela fez uma música, inclusive, para esse negócio da Palestina. Eu depois vou até pedir para ela passar. Claro! Boa! E aí eu quero saber com quem eu entro em contato. Se é com você diretamente, eu tenho... Da aparelhagem do PT para alguma coisa bem útil, né? Não que as eleições não sejam úteis. Procurar fazer o melhor possível. Quando não é húngaro, é só eleição, né? Certo. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Muito obrigada. Boa noite, companheiro. Boa noite. Agradeço a todos. Valeu. Vamos fazer outros. Vamos sim. Renato, você também está escalado aí para ajudar aí com os artistas, viu? Kika. Ainda bem que hoje foi tranquilo.